Os institutos jurídicos, ou seja, aqueles elementos sociais relevantes que têm repercussão no mundo jurídico, precisam estar sólidos e preservados para que a comunidade possa ter segurança de que as normas existem e alcançam a todos indistintamente. Claro que uma situação assim, de justiça social, somente existiria no mundo platônico das ideias, mas que na prática está bem distante de ser alcançada por todos. Mesmo assim, é preciso buscar que se cumpram as normas, caso contrário vira bagunça. E aquilo que achamos que hoje pode estar sendo usado em nosso favor no futuro, provavelmente se voltará contra nós. É por isso que se proíbe linchamentos, por exemplo, porque não se assegura ao acusado qualquer possibilidade de defesa, não se presume um linchamento que de repente pode estar se matando alguém sem culpa. Às vezes eu posso até parecer repetitivo, mas confesso que tenho dificuldade de fazer as pessoas entenderem que meu posicionamento aqui tem buscado a imparcialidade e que essa imparcialidade não tem partido ou bandeira. Daí, me aproveitando da frase da atriz Mônica Iose, o que eu defendo não é abonar o PT, mas sim cobrar imparcialidade. Já informei aqui que o processo de impeachment não tem base legal, ou seja, as pedaladas fiscais de 2015, objeto do impeachment, já foram convalidadas pelo Congresso, o que tira o objeto da causa e que essa causa passa a ser apenas política. Mas alguém pode dizer que houve a delação do Delcídio. O problema é que a delação do Delcídio não trouxe provas, pelo menos dos fatos relacionados aos crimes atribuídos a Dilma Rousseff. Mas alguém pode falar ainda da gravação de Lula com a Dilma. E eu diria: primeiro, a gravação é ilegal. Fato reconhecido pelo próprio Moro, e isso por si só já tira a substância daquele ato, né? Segundo, é possível atribuir mais de um significado àquela conversa e que seria preciso um conjunto robusto de outras provas para atestar que Lula estaria querendo, junto com Dilma, obstruir a atuação da justiça. Terceiro, uma vez que na nomeação de Lula como ministro haveria apenas mudança de fórum, não se pode falar em obstrução da justiça. É o mesmo que dizer que Moro é mais juiz que o conjunto do STF porque ele está mais propenso a condenar. Ao ver a decisão do Edson Fachin em sua declaração de suspeição para julgar o caso de Lula, por ser amigo íntimo de um dos advogados da causa, Fachin demonstra ter atuado como um jurista sério. Agora, veja o paralelo como ele soa absurdo. Em contrapartida, temos Gilmar Mendes, que já assumiu posições públicas sobre o assunto de Lula no Ministério e tem Lula e Dilma como desafetos. Tudo isso já antes, né? Isso por si só, ao meu entender, já seria suficiente para que o mesmo se considerasse suspeito, inclusive sob a luz do novo Código de Processo Civil. Rosa Weber, como era de se esperar, rejeitou a hipótese do habeas corpus por conta de uma jurisprudência do Supremo em não aceitar esse instrumento contra decisões de outro ministro da Corte, não pelo mérito da questão, como as manchetes deixam a entender. E o mais grave ainda é que se o fato de um dos diversos advogados que assinaram a peça do habeas corpus de Lula é amigo de Fachin, e isso fez com que o ministro se declarasse suspeito, tem o contraponto de que a advogada que protocolou a peça em nome do PPS pedindo a suspensão da nomeação de Lula, a doutora Marilda Silveira, é funcionária de um instituto que teria sido fundado e gerido por Gilmar Mendes, o IDP, levantando a suspeita para alguns setores da imprensa de que ele mesmo, Gilmar Mendes, tem elaborado a peça. Aliás, correu em segredo de justiça um processo em que Gilmar foi acusado por outro fundador do IDP, Inocêncio Martires Coelho, de que o mesmo Gilmar teria feito retiradas exageradas do IDP, levando o mesmo quase à falência, e como essas retiradas eram ilegais, implicariam inclusive em sonegação de impostos. Diz a revista Veja que o silêncio de Inocêncio, parece até nome de filme, custou 8 milhões e R$1. E parece também que a Receita Federal não foi investigar, como fizeram com um outro instituto bem conhecido de todos nós.
E a estranha ligação telefônica do ex-governador Silval para Gilmar Mendes sobre uma busca e apreensão. Não acredite em mim, busque na internet. Gilmar fala que vai interceder junto ao seu colega Dias Toffoli. Ouça o áudio e tire as suas próprias conclusões. Independente da autoria da peça, Gilmar demonstra parcialidade já faz tempo. Seu comportamento sinistro desde as estranhas declarações de Joaquim Barbosa de que ele tinha capangas no Mato Grosso, sua relação com o IDP, até o seu jantar em plena crise política com Armínio Fraga e Serra, pouco antes de barrar a decisão sobre o ministério de Lula. Por tudo isso e um montão de outras coisas, me faz pensar que ele não deveria estar lá no Supremo. Mas essa é apenas a opinião de um reles vlogueiro. Vale citar também que no habeas corpus 95.518, em 2010, eu acredito, mais ou menos, Gilmar Mendes pediu punição a Moro porque ele monitorava advogados e abusava de prisões preventivas. Dizia ele, e roga-se de autoridade ímpar, absolutista, acima da própria justiça. A pergunta que não quer calar, o que mudou? Amigos, no Brasil está se tentando instaurar um clima de ódio, e isso eu já falei aqui. Funcionários da própria Rede Globo de televisão estão denunciando isso, como Mônica Iose, Alexandre Nero, Leandra Leal, Tunico Pereira, Letícia Sabatella e por aí vai. O culto ao ódio e a ausência de diálogo implanta a crença das pessoas de que algo institucionalmente está sendo feito para combater a corrupção. Porém, minha dúvida e de um montão de outras pessoas é a seletividade das coisas, como elas estão aparecendo. A mídia, em especial o Grupo Globo, exalta constantemente figurinhas conhecidas como Ronaldo Caiado, que já responde a muitos processos, Aécio Neves, que posa como elemento moral, mas é reiteradamente citado em escândalos de corrupção, e Cássio Cunha Lima, que já foi destituído de seu cargo de governador por corrupção, e tantos outros suspeitos de prática de corrupção que ganham destaque na mídia como sendo pessoas indignadas com a corrupção. Como exemplo disso, já foi dito, somos todos milhões de Cunha. A comissão do impeachment contará com a participação de diversos investigados pela Lava Jato e mesmo assim cada um deles se considera imparcial e se acha no direito de estar lá. Ou seja, para todas essas pessoas, inclusive para Cunha, vale a presunção da inocência e a insuspeição. No novo país que está por vir, será buscado o retorno da normalidade das coisas, a redução do tamanho do Estado e a flexibilização das regras trabalhistas. Eu, particularmente, sempre defendi a flexibilização das normas trabalhistas, sou contra o tamanho do Estado, sou contra cargos de confiança no setor público e até contra algumas estabilidades. Porém, em minha visão, a condução dessa discussão precisa ter uma boa qualidade, precisa ser coerente, porque não se trata apenas de suprimir direitos, e sim facilitar relações e vínculos. Até mesmo porque o Brasil é signatário na ONU de tratados que subscrevem a questão do princípio da progressividade e do não retrocesso social, que proíbe a redução de conquistas sociais. Com relação à Petrobras, eu sou a favor de sua privatização. Sim, sou. Acho que o Estado pode regular de maneira clara o setor petrolífero, mas não deve atuar diretamente nele. Porém, eu não posso concordar que se venda a Petrobras a preço de banana como se vendeu a Vale do Rio Doce. Para você que não sabe, a Vale tinha uma situação líquida avaliada em torno de 100 bilhões de reais e foi vendida por 3 bilhões de reais por conta de um critério contábil de avaliação do seu patrimônio baseado no fluxo de caixa descontado, que basicamente na avaliação para a venda deixou de lado o valor das reservas de minérios da empresa. Sobre a normalidade das coisas, o que me parece é que se busca a volta dos tempos em que se engavetava tudo e assim ninguém terá mais a sensação
de que existe a corrupção. Gente, ataques à economia de países e aos seus governantes são fatos reais, não são teorias de conspiração. E tirar os líderes atuais pode não significar melhoria, como foi o resultado da Primavera Árabe e em especial na Líbia. E o Brasil está sob ataque, e o fato de me sentir liberal não quer dizer que eu não tenha a capacidade de defender a ética. A mesma ética do Adam Smith, o primeiro dos grandes liberais, defendida em seu grande livro, A Teoria dos Sentimentos Morais. Quando dizem que a crise brasileira é política, eu traduzo, e sempre disse isso, que essa crise é fabricada, pois se o governo federal foi incompetente em gerir alguns processos, é verdade também que sofre com a desvalorização das commodities em nível mundial. E o Congresso paralisou o país, com pautas bombas, com inércia, tudo bem escancarado, divulgado em jornais e televisão. E isso precisa ser dito. E mais, no momento de ataque econômico, temos que ter bastante cuidado com nossos ativos, pois se fabricam crises para se comprar esses ativos baratos. É preciso prudência, responsabilidade e imparcialidade. Eu sei que é difícil ser totalmente imparcial e foi por causa desse excesso de paixões que chegamos aos difíceis dias de hoje. O ódio cega, só enxergamos aquilo que o ódio nos aponta. E isso não é bom. E um último recado. A imparcialidade remete ao questionamento, portanto se questione sempre, porque só assim você pode descobrir qual na verdade é o caminho que você quer seguir. E não siga simplesmente o caminho que querem que você siga. No mais, valeu!